pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática 2021, volume 4 do terceiro ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Vamos corrigir a terceira semana do PET de Matemática do terceiro ano, volume 4, 2021. A primeira questão diz que o Bruno iniciou o investimento para sua filha Bruninha com um depósito de R$500. A cada mês, o Bruno deposita R$80. Quando o montante atingir 1.000 ou mais, a Bruninha pretende comprar um curso de inglês online. Em quantos meses depois do depósito inicial, a Bruninha poderá fazer o saque? Bom, então o pai faz para ela aí, né, um depósito inicial de R$500. E aí, completado o mês, esse valor passa para 580, por quê? A cada mês, ele vai colocar mais R$80 para ela, né? Então, olha, no segundo mês, passado mais um mês, ela já vai ter ali R$660. E assim vai até ela atingir pelo menos R$1.000. Então, aqui a gente vai constituir uma PA, que o primeiro termo aqui vai começar no 580, o último termo tem que ser pelo menos o 1.000 e a razão é 80, já que a PA cresce de 80 em 80. E aí eu vou encontrar o número de termos, eu quero saber o N, porque esse N vai representar aí para a gente a quantidade de meses, né? Então, eu tenho o primeiro termo de uma PA sendo 580, a sua razão sendo 80. O AN, ele tem que ser, eu vou colocar igual a 1.000, mas maior ou igual, né, a 1.000. Mas vamos trabalhar com igual aqui para não confundir muito na fórmula. E eu vou encontrar o valor de N. Vou encontrar esse valor de N aqui, que representa o número de meses que esse dinheiro precisa ficar investido. Então, vocês percebem aqui que a gente está trabalhando com uma questão que envolve matemática financeira utilizando a progressão aritmética, né? O PET ele vai abordar um pouco isso para vocês, algumas outras áreas aí que a gente pode resolver utilizando a progressão. Bom, então nós vamos ter aqui, olha, o termo geral da PA, que está lá na parte de explicativa do PET também. A fórmula é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E que o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, que no caso o nosso problema representa os meses, e R é a razão, né? É a constante aí sobre a qual a PA, nesse caso crescente, é o termo constante que faz a PA crescer aí. Bom, então vamos aplicar a fórmula. O AN, então, eu vou considerar como sendo 1.000, lembrando que pode ser 1.000 ou mais, né? Tem que ser igual a 580 mais N menos 1, que multiplica a razão 80. Então, nós vamos ter que 1.000 vai ser igual a 580 mais 80N menos 80. Percebam que aqui, olha, eu apliquei a propriedade distributiva da multiplicação. 80 vezes N, 80N, 80 vezes menos 1, menos 80. Aqui eu já posso subtrair, olha, 580 menos 80 vai dar 500, então 1.000 vai ser igual a 500 mais 80N. E o 80N vai ser igual a 1.000 menos 500, então ele dá 500. O N vai ser 500 dividido por 8, isso aqui vai dar 6,25, ou seja, para chegar no valor de R$1.000, eu preciso de um pouco mais de 6 meses, né? Então, a gente poderia dizer que 0,25 daria um quarto do mês, né? Uma semana e alguns dias, 6 meses e alguns dias, 6 meses e uma semana, mas como a gente está falando em tempos de mês aí, e ele falou que o valor lá pode estar de 1.000 ou mais, né? Então, não tem que ser exatamente 1.000. Nós podemos concluir aí, olha, dando uma arredondada aqui, né? Nós podemos concluir que no 7º mês, né? Ou com 7 meses, ela pode fazer o saque do dinheiro para comprar o curso. Porque eu não posso colocar 6 meses, que com 6 meses certinho ela não chega nesse montante de R$1.000. Então, a gente viu que para chegar a 1.000,
ela precisa de 6 meses e mais alguns dias aí. 6 meses, uma semana, 11 dias, por aí. Então, para a gente deixar tudo em termos de meses, eu posso falar que com 7 meses ela pode fazer o saque, já que o problema disse que o montante tem que atingir R$1.000 ou mais. Então, com certeza, no 7º mês, esse montante já terá ultrapassado aí o valor de R$1.000. Portanto, a gente pode considerar 7 meses aí a resposta da questão número 1. A questão número 2 diz que em uma experiência de química, no instante t igual a 0 minutos, uma substância está a temperatura de 80 graus e diminui 5 graus por minuto. A temperatura está sendo medida em intervalos de minuto, né? 1 minuto. Então, de 1 em 1 minuto a temperatura é medida. Quer saber em qual instante a temperatura será negativa pela primeira vez? Bom, então o tempo inicial aí, olha, né? Está em 0 minutos. E nesse tempo a temperatura está em 80 graus. Passados 5 minutos, ela vai cair, passado 1 minuto, perdão, ela vai cair 5 graus. Então, eu posso concluir aqui, ó, que no primeiro minuto, eu vou ter a temperatura já em 75 graus. Por quê? Ela estava em 80 no tempo 0, passado 1 minuto, ela cai 5 graus. Então, eu tenho aqui, olha, que passado 1 minuto, 75 graus. Passou o segundo minuto, já está em 70 graus. Ou seja, é uma PA, cujo primeiro termo, então, vai ser 75, porque lá no 80 graus é no instante 0, né? Então, passado aí o primeiro minuto, 75 graus, portanto, é uma PA, cujo primeiro termo é 75. A razão dessa PA, a gente viu que é uma PA decrescente, olha, ela é menos 5, né? A PA ela vai diminuindo de 5 em 5. O que a gente vai querer saber aqui, então, nós vamos calcular aqui nesse exercício, vai ser o seguinte: se eu quero saber em qual tempo a temperatura vai ser negativa pela primeira vez, eu vou calcular aqui em qual momento isso aqui vai ser igual a 0. Vou calcular o AN igual a 0. Eu quero saber em qual instante não vai estar negativa, mas a gente vai chegar em 0. Então, eu vou calcular o N, o tempo que é necessário para que a temperatura chegue a 0 graus. Por quê? Se eu descobrir em que tempo ela vai chegar a 0 graus, eu também consigo deduzir em que tempo, né, em qual instante a temperatura vai ser negativa pela primeira vez. Então, vamos jogar aqui na fórmula do termo geral. A gente sabe que o termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, vou jogar aqui no termo geral. Ó. Vou querer o AN igual a 0. Então, 0 é igual a 1, que é 75, mais N menos 1, que multiplica menos 5 aí, que é a nossa razão. Então, 0 vai ser igual a 75 menos 5N mais 5. Propriedade distributiva, né? Olha, menos 5 vezes N, menos 5N. E menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Aqui eu vou poder somar o 75 e mais o 5. Isso vai dar aqui 80 menos 5N. Então, a gente pode concluir aí, olha, que menos 5N mais 80 é igual a 0. Portanto, o menos 5N vai ser igual a menos 80, ele passa para lá negativo, né? Vamos multiplicar por menos 1. Então, 5N é igual a 80 positivo. E o N vai ser igual a 80 dividido por 5. Aqui, o N vai dar 16. Ou seja, no minuto 16, a temperatura é igual a 0, né? Nós não achamos ainda negativa. Se no instante 16, se com 16 minutos a temperatura é igual a 0, qual que vai ser o minuto, já que está sendo medida aí a cada minuto? Quando é que eu vou ter a temperatura negativa pela primeira vez? Nós vamos concluir que vai ser no tempo N igual a 17 minutos. Né? No minuto 17, nós vamos ter a temperatura negativa pela primeira vez. Por quê? No tempo igual a 16, a temperatura é 0 graus. No tempo 17,
no tempo igual a 17 minutos aí, ó, o que vai acontecer? Ela vai cair 5 graus. Então, 0 menos 5, nós vamos ter a temperatura de menos 5 graus. Portanto, a temperatura vai ser negativa aí pela primeira vez aos 17 minutos, né? Nesse instante 17 aí. Vamos em frente. A número 3, ela diz que em uma progressão aritmética de 30 termos, deixa eu ajustar aqui, o segundo termo vale 16 e o sétimo termo vale 1. E aí faz algumas perguntas para a gente. A letra A vai perguntar qual é o primeiro termo, a letra B qual é o último termo, a letra C quanto vale a soma de todos os termos e a letra D quer saber a partir de quantos termos é possível somar com resultado positivo, né? Então, a partir do primeiro, quantos termos é possível somar com resultado positivo? Então, vamos lá. Então, na número 3, as informações que eu tenho são essas. É uma PA de 30 termos, o segundo termo vale 16, o sétimo termo vale 1. A gente pode perceber que é uma PA aí que é decrescente também, né? Se o termo 7 vale menos que o termo 2, a gente pode perceber que ela está decrescendo. Bom, como a gente não tem aqui quem é a razão, a gente não tem o primeiro termo, nós vamos começar aqui tentando encontrar a razão. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou lidar como se eu tivesse duas PAs diferentes aqui, tá? Vou explicar mais ou menos qual que é o raciocínio. Vamos começar aqui pensando no A2. Então, eu vou calcular uma razão nesses moldes aqui, considerando que ela tem dois termos. Porque se eu considero que ela tem dois termos, eu conheço o AN, eu sei que o AN é o mesmo valor do A2 e eu sei que ele é 16. E nós sabemos, pela fórmula, que o AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, ter o AN aqui vai me ajudar nesse processo de encontrar o valor da razão. Então, eu vou considerar que tem dois termos. Nesse caso, o 16 vai ser o nosso AN, tá? O A2 aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, o A2 aqui vai ser igual ao AN nesse caso, tá? Só para vocês se situarem. Portanto, o 16, ele vai ser igual ao primeiro termo, que eu não sei quem é o A1, mais N menos 1, então eu vou ter 2 menos 1, porque eu estou considerando aqui uma PA de dois termos, vezes a razão que eu também não sei quem é. Então, eu vou dizer aqui que 16 vai ser igual a A1 mais a razão. 2 menos 1 dá 1 e 1 vezes R dá R. Epa, é 7 não, é R. Então, eu posso dizer aqui, olha, que o A1 ele vai ser igual a 16 menos a razão, certo? Você pode pensar, isso aqui não resolveu nada, né, Cíntia? Porque a gente tem aí o A1, o R, não achamos nada. Mas vamos fazer a mesma coisa pensando no A7. Vou fazer a mesma coisa agora pensando numa PA de 7 termos. No caso, uma PA de 7 termos, o A7 agora passa a ser igual ao AN. E eu sei que o A7 vale 1. Então, eu sei que o AN vale 1. Portanto, substituindo aqui na fórmula, AN vai valer 1. Tem que ser igual ao A1, que eu não sei quem é, mais 7, que é o número de termos, menos 1, vezes a razão, que eu também não conheço. Então, vou dizer que 1 vai ser igual a A1 mais 6 vezes a razão. Colocando aqui, ó, igual eu fiz aqui, isolando o A1, porque isso aqui vai dar sistema, né? Eu não vou chegar a colocar no sistema aqui, propriamente dito, mas vocês vão entender. Dá para resolver isso aqui como forma de sistema. Mas eu vou isolar o A1. Eu vou dizer que o A1, aqui respeitando os devidos sinais, tá, pessoal? Vai ser 1 menos 6R. Aqui eu já fiz direto, mas esse sinal negativo aqui é por causa, a gente sabe que quando troca de termo tem que ser positivo, negativo, tem que trocar os sinais. Aqui eu já coloquei invertendo todos os sinais, tá? Então, esses resultados aqui do A1 já é respeitando os sinais. Portanto, pessoal, se o A1, né, o primeiro termo, ele é igual a 16 menos R, e ele também é igual a 1 menos 6R, eu posso igualar esses dois termos aqui e encontrar a razão, concordam? Então, eu posso dizer que 16
menos R tem que ser igual a 1 menos 6R. A partir daqui eu vou encontrar a razão. Então, eu vou ter aqui, olha, que menos R mais 6R, ele vai para o primeiro membro aqui, o 6R trocando o sinal, tem que ser igual a 1 menos 16. Está positivo e vai negativo. Aqui vai dar 5R igual a 15, menos 15 no caso, né? Porque 1 menos 16 vai dar 15 negativo, está igual a menos 15. Portanto, a razão vai ser menos 15 sobre 5. A gente chega numa razão aí igual a menos 3. Agora que eu encontrei a razão, eu consigo desenvolver o resto da questão, achar os outros valores que estão sendo pedidos. Então, tudo isso aqui até agora foi para encontrar a razão da nossa PA. E vocês viram que a gente encontrou uma razão negativa, né? O que está condizente com o que a gente já tinha percebido que se trata de uma PA aí decrescente. Agora que eu tenho a razão, a gente vai vir aqui e responder as questões que estão sendo pedidas. Por exemplo, qual é o primeiro termo? O primeiro termo eu posso usar qualquer um daqueles valores que a gente já isolou, A1 é igual a 16 menos R, por exemplo, e achar o primeiro termo. Eu não preciso começar lá desde o início na fórmula não, porque a gente já trabalhou bastante essa fórmula, né? Então, eu vou dizer que o A1 é igual a 16 menos a razão. Ou seja, o A1 ele vai ser igual a 16 menos 3, porque a gente achou que a razão lá, ó, é menos 3, né? Vamos aí lembrar da razão. Então, menos com menos aqui vai dar mais. Eu vou dizer que o A1, portanto, 16 mais 3. Então, o primeiro termo da nossa progressão é 19. Então, aqui a resposta da letra A é 19, o valor do primeiro termo. Vou colocar mais bonitinho aqui. Depois, perguntou qual é o último termo, né? Qual é aí o valor do AN. Então, a gente quer saber quem é o A30, porque a gente já sabe que essa progressão aqui tem 30 termos. Então, a gente vai achar o A30. Vou dizer que o A30 é igual ao A1, que é 19, mais 30, que é o número de termos, menos 1, vezes menos 3, que é a razão. Então, o termo A30, ele vai ser 19, mais, aqui a gente vai ter 29 vezes menos 3, né? Então, vamos ter aqui 29 vezes menos 3. Então, o A30 aqui, ele vai ser 19, aqui vai dar negativo, né? Menos 87. Então, o A30, o último termo da nossa progressão, vai dar menos 68. Então, a resposta aqui da letra B é menos 68. Quer saber ainda quanto vale a soma de todos os termos? A fórmula para calcular a soma dos termos da PA, pessoal, ela vai ser SN igual a A1, a gente falando aqui da PA finita, né? Vai ser A1 mais AN, que multiplica o N dividido por 2. Que N esquisito que eu pus aqui, né? Isso. Então, essa aí é a fórmula da soma. Vamos calcular isso aqui. Então, a soma dos 30 termos vai ser igual a 19, que é o primeiro termo. Aí, vai ser menos 68, né? Menos com mais dá menos. Então, menos 68, que é o último termo, que multiplica 30, que é o número de termos sobre 2. Então, a soma dos 30 termos vai ser igual a 19 menos 68, vai dar menos 49. Vezes 15, porque eu já posso cortar, né? Ó, tá aqui tudo multiplicando, dividindo, então 30 dividido por 2 eu já posso pôr 15 aqui. Então, a soma dos 30 termos vai dar menos, ficou parecendo 4, aqui, deixa eu corrigir, é menos 49 vezes 15. Então, a soma aqui vai dar menos 735, é a nossa letra C. Então, aqui a soma dos termos é menos 735. A letra B quer saber, a partir do primeiro termo, quantos termos é possível somar com resultado positivo. Para essa aqui, a gente vai pensar um pouquinho. Então, na letra D, eu quero saber quantos valores eu posso somar, né, antes que essa soma fique negativa. Então, tendo uma soma positiva.
Vamos pensar o seguinte, até o termo 7, até o A7, nós temos valores positivos. Os termos são positivos. Por quê? O A7, ele vale 1 e a razão, ela vale menos 3. Então, o oitavo termo, ele já seria menos 2, concordam? Porque 1 menos 3, então aqui já teria o valor negativo, um termo negativo. Então, eu vou começar aqui encontrando qual vai ser a soma desses 7 termos positivos. Achando essa soma aqui, a gente vai ter uma noção aí do que fazer aí para concluir essa atividade. Então, a soma dos termos positivos, ela vai ser 19 mais 1, que multiplica 7, que é o número de termos, dividido por 2. Então, a soma desses 7 termos vai ser aqui, ó, 20 vezes 7 sobre 2. Pessoal, vocês desculpem o barulho que pode estar vazando aí no vídeo, porque é difícil achar um horário silencioso para gravar, tá? Mas aqui a gente tem, ó, 20 vezes 7 sobre 2, aqui a gente pode dividir, então dá 10 vezes 7. A soma desses termos positivos é 70, ok? Então, com 7 termos, a gente chega aí em 70. O que eu preciso definir? Eu preciso definir, a partir aqui dos números negativos, qual é a soma que vai dar aí pelo menos menos 70. Por quê? Eu quero saber quando essa soma vai chegar a zero. Porque no momento que essa soma chegar a zero, o termo seguinte, a gente já vai ter uma soma aí que vai ser igual a, vai ser negativa, né? Então, em que instante essa soma vai ser zero? Para a gente ter esse parâmetro aí para saber quando é que ela vai começar a ser negativa. Eu comecei fazendo essa questão, jogando na fórmula também, achando algo igual a menos 70, mas estava ficando bastante trabalhoso. Então, a gente vai pensar aqui em termos da PA mesmo. Por quê? O oitavo termo, olha, a gente viu que é menos 2. Menos 2 mais 3, eu vou ter menos 5, que é o próximo termo. Depois eu vou ter menos 8, isso aqui sempre colocando menos 3. Olha, menos 8 menos 3, menos 11. Menos 11 menos 3 vai dar menos 14. Menos 14 menos 3 dá menos 17. Menos 17 menos 3 dá menos 20. E por aí vai. Então, aqui eu tenho o oitavo termo, o A9, o A10, o A11, A12, A13, A14 e por aí vai. Eu parei aqui porque, se a gente for somar esses termos aqui, ó, então menos 2 mais 5, menos 8, menos 11, aqui, ó, até aqui, a gente já chega na soma menos 57. Se eu somar aqui a partir do 20, isso aqui já daria menos 77. Aqui, olha, nesse termo A14, a gente já teria uma soma negativa, porque a gente teria 70 menos 77, isso já daria menos 7. Agora, se eu ficar até o 13º termo, né, somando até o 13º termo, o que a gente ia chegar aqui? Eu ia chegar no 70 menos 57 aqui, né? Então, aqui, ó, até o 13º termo, a gente teria o 70, porque vocês percebem, pessoal, a partir aqui do 7º termo, a gente chegou a 70. No próximo, eu teria que fazer 70 menos 3, daria 67, menos 3. Então, vai chegar um momento que eu vou começar a subtrair aqui, né? Então, olha, 70 menos 57, a gente ainda teria uma soma 13. Então, aqui a soma ainda seria positiva. Se eu passo para o 14º termo, olha, eu tivesse aqui 70 menos 77, eu já passaria a ter uma soma negativa, menos 7. Portanto, até o 13º termo, a gente ainda encontra soma positiva. Então, nós temos 13 termos, né? Vamos considerar que com 13 termos, a soma da PA ainda é positiva. Se a gente quiser fazer um teste aqui, ó, a gente pode achar a soma dos 13 termos, né? A gente poderia dizer que S13 vai ser igual a 19,
Aí eu teria que achar o termo A13, né? Mas ele já está aqui, ó. Ele é menos 17, né? Então, vai 19 menos 17 vezes 13 sobre 2. Só para a gente confirmar aqui que essa soma ainda é positiva, tá? Então, a gente fazendo aqui a nossa operação, nós vamos ter o seguinte, que aqui vai dar 2, né? 19 menos 7, a gente vai ter 2 vezes 13 sobre 2. Aqui eu vou cortar, em vez de multiplicar para depois dividir, eu corto. Aí, ó, achamos a soma igual a 13, que era o que eu já tinha demonstrado aqui para vocês. Se vocês substituírem aí do S14, a soma dos 14 termos, a gente já vai achar valor negativo, já vamos achar o menos 7. Portanto, vamos voltar aqui. Ficou bem grandinha essa questão número 3, né? Mas vamos completar aqui, ó. Que com 13 termos a gente ainda tem uma PA cuja soma é positiva. Então, a gente pode somar aí 13 termos, tá? A partir do primeiro, 13 termos podem ser somados de forma que a PA ainda tem uma soma positiva. A número 4 diz que em uma progressão aritmética infinita, o A10 é igual a 20. O que se pode concluir? Bom, uma PA infinita é uma PA que ela não vai terminar, né? Então, A1, A2, A3 e vai embora. Ela não tem fim. Se um termo lá, o A10, é igual a 20, isso aqui me indica que eu estou falando de uma PA constante. A razão dessa PA aqui, pessoal, ela é 0. Por quê? Não importa, ela vai crescer sempre, ela vai continuar sempre com o mesmo valor. Então, por exemplo, se o primeiro termo dessa PA é 5, eu vou ter uma PA que é sempre 5, porque 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. E isso vai infinitamente, porque é uma PA infinita. Então, é uma PA constante. Eu posso concluir que essa PA é constante, né? Porque a razão dela aí vai ser igual a 0. É aí a questão número 4. Pelo menos uma questão pequenininha para compensar a 3, que ficou bem grandezinha, né, pessoal? Então, é isso. Eu encerro aqui a correção da terceira semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Se tiver alguma dúvida, se você resolveu alguma questão de uma forma diferente, quiser comentar, deixa aí que eu vou responder sempre que possível. Um forte abraço a vocês, bons estudos e até a próxima!